Povo lindo, estamos aqui numa série de sermões intitulada De Frente com Jesus. Eu estou aqui trabalhando aqui Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, tá certo? Estou aqui fazendo um misturado, tentando extrair as histórias. Talvez alguns encontros de cura, alguns encontros de confrontação. Já vimos até o presente momento encontros que foram excelentes, emocionantes, mas encontros, confesso, que acabou com aquele gostinho assim, agridoce, aquele... Sabe, a história não acabou tão boa, porque é assim a vida. Jesus está passando pela vida de uma penca de gente. Não são todos que estão valorizando a presença de Jesus. Não são todos aqueles que se agarram com toda a força de sua fé aos pés de Jesus Cristo, clamando, obedecendo por gratidão, seguindo por admiração e por confiança nele. Alguns encontros não acabaram bem. Mas vamos ver como é que acaba o encontro de hoje, porque quem lembra aí do encontro da vez passada, no domingo, no caso, às 18 horas, começamos aqui uma live. Quem sabe o que é que eu falei aqui domingo? Alguém lembra? Pastor, lembro não. Rapaz, será que você vai me deixar na mão? Você não lembra o que é que eu preguei domingo? Quem sabe o que é que eu preguei domingo, já comenta aí, tá bom? Comenta aí do que é que eu falo. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui. Acho que deu certo aqui. Quem sabe o que é que eu preguei domingo? Alguém sabe aí o tema, o assunto que a gente pôde tratar? Será que Deus falou com você? Você ouviu claramente a voz do Senhor? Comenta aí, tá bom? Porque hoje nós vamos ver um texto muito interessante. Eu acredito que tem muito a nos ensinar, porque é um encontro... Ó, aqui, ó. Juliana disse, acertou, descontrolado demais, com ponto de exclamação no final. Vimos aqui, obrigado Juliana, a história de um homem, meus irmãos, completamente descontrolado mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Isso porque ele era controlado por forças ocultas. Já fico todo assombrado. Possesso por uma legião, inúmeros demônios estavam ali tentando roubar, matar e destruir a vida daquele homem que não sabemos o nome. Ele se encontra com Jesus, o Senhor expulsa aqueles demônios, os demônios entram nos porcos, os porcos ali, 2.000 porcos pelo desfiladeiro abaixo, morrem afogados, né? Um suicídio de porcos ali, coletivo, e aí temos uma cidade espantada com todo aquele acontecimento, pessoas admiradas e pedindo para que Jesus pudesse sair de lá o mais rápido possível. Creio eu que muito pelo prejuízo financeiro que o Senhor Jesus causou àquela cidade ali, dos Gerazenos, aquela cidade ali de Gadara, né? Então, 3 pedidos nós vimos aqui, 3 pedidos, vocês lembram aí? O primeiro foi o pedido do próprio endemoniado, lá dos demônios, pedindo para que não retirasse de lá, daquela região, mas que pudesse ser mandado para os porcos. Pedido atendido, viu? O segundo pedido foi o pedido da cidade. Senhor, vai embora daqui, vaza, sai, vai com seus discípulos, deixa a gente aqui. Jesus ouve esse clamor, esse pedido e realiza. Sai daquela cidade. Mas antes de sair, ele recebe o terceiro pedido, foi daquele homem, tá bom? O homem que anteriormente estava possesso, agora vestido, calmo, em perfeito juízo, ouvindo de Jesus, pedindo para que pudesse ser um seguidor de Jesus, caminhar com ele, seguir pelo caminho de Jesus, e Jesus nega esse pedido. É surpreendente, né? Por que Jesus nega esse pedido? Porque Jesus tinha uma missão para ele. Aquele homem tinha que ir por Decápolis, as 10 cidades, falando do que o que a sua vida tinha experimentado de Jesus, de como ele era uma pessoa acorrentada, né, controlada por demônios, ao passo que ele mesmo era descontrolado por si mesmo, e aí mostrar o poder de Jesus, da autoridade sobrenatural. Hoje vamos tratar de algo parecido do que tratamos no domingo. Vixe, pastor, é de capiroto de novo? Não vou falar do capiroto de novo. Eu vou falar aqui de um tema que vai cruzar com o tema que vimos no domingo, o tema da autoridade, tá certo? Qual o tamanho da autoridade de Jesus? Pense sobre isso. Qual o tamanho da autoridade de Jesus Cristo? Talvez essa resposta seja até um tanto fácil para você falar, mas medite com calma, porque essa resposta, essa pergunta, ela é profunda.
Poderia até fazer uma mudança, uma modificação, trazendo outras palavras para o mesmo tom de pergunta. Qual o tamanho da autoridade de Jesus na sua vida? Ou, se você preferir, o quanto que Jesus manda e desmanda no seu coração, nos seus caminhos. Pense sobre isso, porque é disso que nós vamos tratar essa noite. Então, sem demora, arregaça as mangas, ou então abre a sua Bíblia e vai para Mateus. Hoje não Marcos, Mateus. Capítulo de número 9. Desculpa, minha gente, capítulo número 8, a página virou aqui. Mateus, capítulo de número 8. Me acompanhe, porque eu vou estar lendo na nova versão internacional, tá bom? Nova versão internacional. Quem não tem Bíblia, escuta com atenção, deixa o celular no silencioso, então bote lá, não perturbe, não perturbe. Fica ligado, tenta ficar ligado ao máximo por aquilo que vai rolar aqui essa noite, tá bom? Se você lembrar de vez em quando, Senhor, abençoa o pastor, fala comigo, abre meu coração. Tá certo? Vou agradecer se você fizer isso. Mateus 8, versículo 5, iremos até o versículo número 13. Me acompanhe na leitura. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai. E digo a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Meus queridos irmãos e amigos, que texto fenomenal. Eu sempre passei por esses textos assim, referentes a esse centurião, que não sabemos o nome, e fiquei, cara, que história legal. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é que tem nessa história, quais são os elementos básicos, o que é que aconteceu, quem veio. Vamos ver o desfecho da história e tentar trazer aqui alguma aplicação. Quero dar aqui uma palavra direta às pessoas aqui que eu vou enquadrar no termo. Se você não se enquadrar no termo, então faz nem sentido você assistir a live toda. Mas o tema da mensagem de hoje é indigno demais. Vamos trabalhar essa história. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui é o encontro. Como é que foi esse encontro, pastor Miguel? Jesus está ali entrando em Cafarnaum e um centurião dirige-se a ele para pedir algo. Quem era um centurião? Gente, o centurião era um oficial do exército romano, do Império Romano, que liderava, no mínimo, 100 homens. Ou seja, não era um soldado raso, não era de uma patente qualquer, de uma patente inferior, era um homem muito considerado. É legal, eu acho interessante, porque toda vez, principalmente ali, né, nos evangelhos e em Atos, principalmente em Atos, temos algo muito interessante quando a palavra centurião aparece. Quem não lembra aí, os crente velho, quem não lembra aí da história do centurião Cornélio? Um cara, né, a história em Atos 10, uma história incrível, viu? Já deixo a dica para você que não conhece a história do centurião Cornélio, Atos 10, leia a história. Pastor, Atos 10 todinho, leia o capítulo inteiro, você vai gostar. Mas aqui não sabemos o nome e temos uma historinha pequena
de um homem que não sabemos quase nada, a não ser que ele tinha pessoas debaixo da sua autoridade. Ele tinha ali pelo menos 100 homens debaixo da sua autoridade. Esse centurião chega até Jesus e olha o tratamento que ele dá ao Senhor Jesus. Não, mestre, não Rabone, não meu mestre no caso, mas Senhor. É interessante porque se nós estamos tratando de um centurião romano, é claro que ele não era judeu. Ele não é da mesma ali a familiaridade de fé. Se é que vocês entendem essa terminologia, ele não era um judeu como os demais judeus. Aquele homem é o que nós chamamos de gentil, alguém à parte da lei, alguém à parte do povo da aliança, não residia ali em Jerusalém, não era adepto aos cultos, à liturgia religiosa no templo, nada disso. Um pagão, talvez trazendo aqui para a nossa linguagem contemporânea, tá bom? Um pagão. Então o que é que nós temos aqui? Um não judeu, um homem de poder, um homem de autoridade, literalmente um homem de grande autoridade, chegando para Jesus e olha como ele trata Jesus, ele chama Jesus Senhor. Meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Esse é o pedido dele. Ele não vai pedir, ele não vai pedir por uma cura especificamente para si mesmo. Não é um leproso, não é alguém aqui pensando em coisas como nós já trabalhamos ao longo dessa série de Frente com Jesus. Ele é alguém que não está pedindo por si. Ele não tem ali uma necessidade de cura física. Não é ele, mas ele está pedindo para outra pessoa. E eu acho isso muito, muito, muito legal. Alguém pedindo por nós. Você já pediu por alguém? Já botou a mão no fogo por alguém? Vamos tentar mudar a situação, né? Quem já clamou, intercedeu por alguém? Quem é pai, quem é mãe, sabe do que é que eu estou falando, tá certo? Mas talvez, se você não é pai nem mãe, talvez fique uma coisa um pouco abstrata, um pouco distante para você. Mas é muito legal alguém se humilhar por outra pessoa. Pedindo por outra pessoa. Eu mesmo morro de vergonha. Gente, eu tenho tanta vergonha que se eu chegar no aniversário e a minha esposa não tiver, os meus filhos, eu tenho vergonha de pedir um bolo. Aí bote um bolinho. Na verdade, eu tenho tanta vergonha disso, gente, sério. Pastor, mas se mandarem, se mandarem eu recebo, né? Aí eu fico feliz, né? Ainda chego em casa, olha o que é que eu trouxe. Mas ela sabe. A Milka sabe que jamais eu pediria, porque eu tenho vergonha demais, né? Eu lembro quando eu passo na irmã Eulade, né? Passava ali e falava com a irmã Osete, pastor, já jantou? Não quero jantar não. Ela tome um prato, daqui a pouco leva um negocinho para a Milka. Oxe, né? Mas eu mesmo pedi? Jamais. Agora, esse homem não. Esse homem está pedindo. Agora, por quem que ele está pedindo? Pense sobre isso. Ele não está pedindo por um filho. Não está pedindo por uma esposa. Senhor, minha esposa está doente e tal, porque isso seria fácil, né? Minha mãe tá doente, meu pai sofreu um acidente, o Senhor podia curá-lo. É fácil, mas olha por quem que esse homem, que não sabemos o nome, está pedindo. Ele está pedindo pelo servo dele. Quem era o certo? Piorou, se não sabemos quase nada do centurião, pior ainda é saber do servo do centurião. Só sabemos que o servo não estava ali. É isso que nós temos garantia do que estava acontecendo. Quem era esse servo? Esse servo do centurião era paralítico, ou seja, talvez, meus queridos, tivesse sofrido um acidente. Porque dificilmente um paralítico seria um trabalhador, um mordomo, um governanto, sei lá, um empregado doméstico de alguém. Até porque a sua invalidez, para aquela época, prejudicaria seu trabalho, prejudicaria o seu sustento e realmente seria muito difícil varrer casa, às vezes dar um banho em um bicho, ferrar um cavalo, um jumento, uma mula. Cara, provavelmente esse cara tinha sofrido um acidente. E aí, como foi o acidente, piorou, também não sei. Mas ele estava em maus lençóis, estava em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Pense sobre isso. Eu fico pensando, só ainda um pouco divagando ainda nessa história. Que patrão maravilhoso, não é? Que patrão incrível. Gente, ó, na nossa cultura, nós
colocamos muitas vezes o patrão como vilão, como explorador, como o ricão que está ganhando dinheiro às nossas custas, tudo através de uma narrativa ali ideologizada que pinta o patrão, o gestor, o empregador, o empresário como patrão, como vilão. Não é. A Argentina está aí para mostrar que as suas políticas econômicas estão colocando os patrões morrendo de medo, estão tudo fugindo da Argentina. Ó. Quando eles fogem da Argentina, o desemprego vai para onde? Vai lá para baixo, irmãos. Então, que patrão maravilhoso. Eu quero desafiar você. Será que um dia você não será patrão? Será que um dia você não terá pessoas sob o seu comando? Como é que você vai tratá-los? Este homem está tratando esse homem com algo além da dignidade. Ele está tratando com amor. Ele vai até Jesus e pede para Jesus curar o seu servo. A resposta de Jesus é incrível, é maravilhosa. Olha o que é que Jesus diz. Eu irei curá-lo. Mas aí é que tá, eu quero destacar isso. Eu irei curá-lo. Olha o que é que ele fala depois. Respondeu o centurião, Senhor. Mais uma vez, Senhor duas vezes. Trazendo aqui uma ideia de autoridade, tá bom? Para com o Senhor Jesus Cristo. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aí é que entra. Além da primeira coisa que eu gosto de destacar aqui com vocês, de ele ser alguém amoroso, o pedido é um pedido amoroso. Ele está pedindo não por si, está pedindo pelo outro. E não por qualquer outro, mas por seu servo. Alguém que simplesmente, sofreu um acidente, está demitido, não serve para nada. E aí despejar este homem. Não, aquele homem estava dando todo o amparo que podia dar. E clamando a Jesus. Então o pedido dele é um pedido amoroso. Mas em segundo lugar, o pedido dele é um pedido altamente humilde. E essa humildade está aqui, ela faz morada dentro de uma ideia de um senso de indignidade. É por isso que eu apelidei essa live, esse sermão de hoje, como indigno demais. Olha que coisa interessante. Eu não mereço ter o Senhor debaixo do meu teto. Meus queridos, havia dentro dessa religiosidade onde Jesus estava metido, uma tradição oral. O que é tradição oral? É um costume, é uma cultura que vai se criando, que não necessariamente está escrita na palavra de Deus, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas os homens, as lideranças judaicas iam inventando lei, né? E tinha uma tradição que era mais ou menos assim, ó. Aquele judeu que entrasse na casa de um gentil seria considerado impuro cerimonialmente. Ou seja, ele não podia orar, adorar, sacrificar no templo normalmente. Por quê? Então, me acompanhe. Dentro dessa tradição, dizia que se um homem judeu entrasse dentro de uma residência de um gentil, de um pagão, seria considerado impuro liturgicamente, cerimonialmente. Essa é a palavra, me perdoe. Então, ele seria considerado, não podia orar, não podia adorar, não... Ticiana, travou, volta 20 segundos aí. Volta 20 segundos ou então baixa o F5 aí que a gente atualiza, tá bom? Quem travou, volta 20 segundos que a gente continua aqui de boa, viu? Então, qual é a ideia? Este homem não podia adorar a Deus, né? O judeu que estivesse na casa de um gentil. Então, o que esse cara entendia? Olha, se Jesus, que é um judeu, entrar dentro da minha casa, ele vai ser considerado um impuro. E por que ele também tinha essa compreensão? Porque ele se via como um impuro, ele se via como um indigno. Ele via a si mesmo que, apesar de ter 100 homens debaixo da sua autoridade, de ter um respeito, de ter um ofício, de ser um oficial, um cidadão romano, quem estava diante dele era muito maior do que ele. E é muito legal, porque ele demonstra em seu pedido amor, humildade, e olha só, olha o que ele diz. Pois ele diz assim, ó, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo,
Faça isso e ele faz. Olha o pedido amoroso, humilde, reverente. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Por isso que o tratamento dele para com Jesus é importante. Cada palavra da Escritura é importante, tem seu valor, tem seu significado. A gente precisa ter atenção. Se você está ouvindo, ouça direitinho. Se você está lendo, leia com a maior atenção que você puder dar. Olha só, amoroso, humilde, reverente e, acima de tudo, cheio de fé. Aquele homem acreditava, ele compreendia de fato que Jesus Cristo tinha uma autoridade que não dependia da geografia. Não era simplesmente a presença de Jesus Cristo que era iluminada, a presença de Jesus Cristo que tinha o seu valor. A própria autoridade de Jesus, a própria identidade, a própria natureza de Jesus é que fazia a diferença na mente, na compreensão daquele homem. Isso é importante, minha gente. Quem era Jesus para aquele homem? O Senhor. Quem era Jesus para aquele homem? Era alguém digno de receber o nosso amor. Para aquele homem, Jesus era digno de ser tratado com humildade. Porque diante dele, quem nós somos na fila do pão, quem nós somos no jogo do bicho? Ninguém. Olha a diferença. Aquele homem, sendo um soldado, chega por baixo. Para aquele homem, Jesus era alguém digno de ser tratado com toda a reverência do mundo. Ora, se na época aí, quem tem a minha idade, quando a gente falava o tu, né, pro pai ou pra mãe, né? Mãe, tu não vai não? Tu quer, menino? Respeita as caras que eu não sou tuas pareceiras, não. Quem nunca ouviu isso? Né? Porque a nossa cultura aqui, pelo menos os mais antigos, tratar papai, mamãe, os mais velhos, senhora, senhor. Não é assim? Tu é uma mãozada no pé do ouvido, na boca, né? Para os beijos ficar logo inchado, para aprender a ter respeito. É a cultura, minha cultura dos meus pais, a cultura dos meus avós. Então, os mais velhos sempre eram tratados de modo reverente, com respeito. E para aquele homem, Jesus tinha ali uma reverência, digno de infinita reverência. Né? E o pedido dele, cheio de fé. Senhor, se o Senhor mandar daqui, ele vai ficar curado lá. Olha a fé desse homem. Então, esse foi o pedido que ele fez para Jesus. Agora, vamos ver o que é que Jesus responde para esse homem. Jesus ouviu o pedido. Jesus ficou admirado com esse... Eu acho muito legal essa palavra, admirado. Porque quando a gente olha nas escrituras, traz a ideia aqui, irmãos, que vixe, né? Talvez aqui no meio cearense, eita, mano, né? Uri compadre, né? Os mais jovens, Uri compadre. O que esse cara falou? Só que enquanto as pessoas ouvem o timbre, a altura da voz, Jesus ouve o coração. Jesus vê além do que os olhos naturais conseguem enxergar. Porque Jesus, além de tudo, está olhando com os olhos espirituais. E ele sabe qual a motivação desse homem. E o que é que Jesus fala? Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aqui é que está a ironia disso tudo. Porque aquele homem é um opressor, ele era do Império Romano, enquanto o Israel era vassalo, era o povo escravizado. Não eram cidadãos romanos. Aquele povo era apenas um povo escravizado pelo Império. E aquele homem, compondo o Império, chega para Jesus por baixo, com a muleira baixa, humilhado, pedindo, com reverência, com humildade, com fé. Quem era para fazer isso? Era o povo de Jesus, no caso judeus. Eram judeus que eram para tratar Jesus assim, mas não. Jesus está dizendo que até o presente momento, em Israel, não tinha visto fé daquele tamanho. Com tanta confiança, com tanta plena confiança. Senhor, não entre não, Senhor. Se o Senhor falar daqui, ele vai ser curado lá. E Jesus fala, é para Israel ter tido essa fé. Eu sou judeu, eu sou o povo da gema. Eu sou Israel tanto quanto eles, mas olha como é que o povo trata. Eu acho isso muito interessante.
Só que por meio dessa cena, Jesus vai, apertar o seu discurso e vai trazer uma palavra dura aos demais ouvintes. Dura. Olha o que Jesus fala. Primeiro ele profetiza, depois ele desce a ripa. Qual a profecia que o Senhor Jesus dá aqui? Eu acho incrível essa profecia. Vou até já deixar aqui abertinho aqui na minha Bíblia para eu ler com vocês. Olha o que nos é dito ainda no texto. Ele fala o seguinte, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mais uma vez, o reino de Deus, o reino dos céus, a mesma coisa, viu? Mesma coisa, reino de Deus, reino dos céus, a mesma coisa, no centro, sendo o cerne dos sermões. Lembrando, reino de Deus, reino dos céus, a mesma coisa aqui para Jesus. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, no centro, sendo o cerne dos discursos, dos sermões, inclusive seus milagres apontavam para isso. E Jesus agora está profetizando sobre o reino de Deus. Reino de Deus, minha gente, tem a ver com a eternidade. O reino de Deus, aqui nessa perspectiva, é algo que viria no futuro. E ele está apontando aqui para o futuro. Olha, no futuro, sabe o que vai acontecer? Gente do Oriente e gente do Ocidente vão vir se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus está mostrando que a sua salvação, que o seu reino está aberto não apenas ao povo de Israel, mas a pessoas como eu e como muitos de vocês, brasileiros, argentinos, jamaicanos, minha gente, fazendo parte dessa família da fé e festejando, comendo, né? Festejando daquilo que Cristo estava pregando e por causa do que Cristo iria realizar, poderíamos entrar. Então Cristo realizou e agora a porta está aberta. O reino está disponível. A mensagem está sendo pregada, inclusive pela minha boca, inclusive pela minha voz, aos seus ouvidos. E a ideia é, o que é que você vai fazer ou o que você tem feito dessa mensagem do reino para a sua própria vida, para o seu próprio coração. O que Jesus está dizendo é que, por causa do banquete celestial, é isso que Jesus está dizendo. A fé daquele homem havia posto ele na situação melhor que ele podia estar. Porque Jesus fala, esse homem é só um exemplo. O gentil aqui, o romano, é só um exemplo do que eu vou fazer ainda. Eu vou juntar ovelhas entre muitos povos, e não só com o povo de Israel. Agora, qual a ideia? Onde é que a ripa desce? Onde é que o cajado aqui desce? Bem no meio da muleira. Onde é que é? Olha a palavra de Jesus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora. Quem são esses súditos? Ah, pastor, na minha versão tá os filhos do reino. Tá bom. Qual a ideia? A ideia é que quem é o pai? Pai é Abraão. Tá bom? Para o judeu, pai da fé é Abraão. Ser um filho de Abraão, para eles achavam que simplesmente a linhagem, simplesmente ser filho de Abraão, biologicamente falando, faria deles pessoas legítimas, dignas do reino. Mas Jesus está dizendo, não, é pela fé. É pela fé. Aí, aqueles que são filhos de Abraão, pela linhagem, fisicamente, o que é que vai acontecer? Vão ficar de fora. Não basta simplesmente ser judeu. Fazendo uma aplicação aqui para nós, trazendo aqui um princípio para nós, é o seguinte, olha, ser um religioso, inclusive um judeu hoje, não faz de você alguém apto para o reino dos céus. Porque o que faz você apto para o reino dos céus não é o que você faz de correto, nem o que você deixou de ruim de fazer. É o que Cristo fez. Quando então estamos falando de vida eterna, salvação, perdão de pecados, reino de Deus, estamos falando que alguém só pode entrar, alguém só pode festejar lá, só pode fazer parte
quando se confia, quando se crê, quando põe sua fé em Cristo. Naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, tanto em seus milagres, quanto em seus ensinos, quanto na sua paixão. A sua morte tem um significado, tem um valor eterno. E a sua ressurreição é a comprovação de que todos os seus ensinamentos eram verdadeiros, de que todos os seus milagres foram verdadeiros, de que toda a sua morte, todo aquele sangue literalmente que foi derramado, teve de fato um peso eterno, um valor eterno. Tudo que Jesus falou é comprovado como verídico, como verdadeiro, como factual na ressurreição. Ressurreição esta que não foram poucos que viram. Não foram apenas uma experiência subjetiva dos seus discípulos, seus apóstolos. Mas ele apareceu por 40 dias para muitas pessoas. Dezenas, centenas de pessoas por 40 dias. Pense sobre isso. A ressurreição de Cristo não é uma balela que inventaram. Não é. Ele mesmo passou por isso, ele comprovou. Isso é muito incrível. Isso é muito interessante. Então a ripa desce e ela fica pior quando Jesus fala que além dos filhos, ou seja, dos religiosos, dos judeus que não estavam crendo em Jesus, ficarem longe, fora do contato com Abraão, com Isaac, com Jacó, fora do reino de Deus, seriam jogados aonde? Ixi, pastor, não gosto nem de falar. Bate na madeira, né? Talvez você diga. Mas é o próprio Senhor Jesus que está dizendo que essas pessoas vão ficar fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Adivinha onde é que é esse local? Adivinha onde é que é esse lugar? Existe, então, na perspectiva dessa conversa, desse encontro, dois tipos de pessoas. Um, independente de onde esteja. Em Israel, na Jamaica, no Brasil ou em Sobral, né? Sobral é maior do que o Brasil, né? Foi que nem meu filho. Meu filho, uma vez, ainda pequeno, a gente no carro, a gente falando sobre o Brasil. Filho, você mora no Brasil. Ele olhou, não, eu moro em Sobral, né? Ele falou com tanto orgulho, né? Um típico sobralense, né? Então, brincadeiras à parte, a ideia é que um primeiro grupo de pessoas, independente de onde esteja, no Brasil, na Jamaica ou em Sobral, pode entrar no reino por causa de Cristo. E o outro grupo não entrará no reino por causa da sua falta de fé. Além de ficar fora, vai ficar num lugar terrível, choro e ranger de dente. O que é o choro? Dor. O que é o choro? Sofrimento. O que é o ranger de dentes? É uma dor terrível. É uma dor terrível. Você olha naqueles filmes onde não se tinha anestesia, né, e o cara tá sofrendo ali às vezes filme de guerra tem muito disso, né, aqueles filmes mais antigos. O cara bota uma tala de madeira aqui na boca, ó, e o outro vai e faz a amputação do membro machucado, o membro ferido. São cenas terríveis. Então, tamanha dor, você tem também aquelas cenas também de filmes ou em seriados, a mulher dando à luz ali, ela bota ali o pano na boca, uma dor terrível, né? Ali é uma agonia terrível. Jesus está dizendo que além de ficar fora do reino, vão estar num lugar de choro e de ranger de dente. Você quer estar nesse lugar? Vou fazer uma pergunta. Você sabe o que é que você precisa fazer para estar nesse lugar? Nada. Você não precisa fazer nada. Você já está indo, é tipo a maré. É só você ficar boiando. Aí levando para lá, para o fundo do poço, para o fundo do abismo. Nós todos estamos naturalmente rumando a esse caminho. Todos nós estamos naturalmente caminhando por essa estrada. Estamos perdidos. Estamos lascados. Todos nós. É por isso que precisamos urgentemente de um Salvador. É por isso que nós precisamos urgentemente de alguém que interfira nesse caminho natural, que nos salve de lá, que nos busque, que nos resgate dessa condenação eterna. Mas a salvação de Cristo é mais do que salvar da perdição eterna. A salvação de Cristo é nos fazer estar reconciliados com o Pai, gozando de uma paz, de uma luz, de um amor eternos, inacabáveis, sem prazo de validade. Isso é que é lindo de se ouvir e se ver. É por isso que eu estou aqui.
Um dos meus maiores motivos para fazer essas lives aqui, pedir para que o maior número de pessoas possa compartilhar e ver, o motivo pelo qual a gente tenta receber os colegas, os visitantes bem, com carinho, mandando coração, etc., não é simplesmente para ser educado. Eu gosto de ser educado, mas não é só isso. É para mostrar que Jesus é o Salvador e pode ser o seu Salvador pessoal. Mas você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa confiar nele, você precisa crer nele de todo o seu coração. Porque não há outro caminho para se entrar no reino. Não há outro caminho de se experimentar a salvação de Jesus Cristo, senão pela sua própria vida, pela própria vida de Jesus. Eu não posso me salvar. E ainda que eu tente remar o mais forte que eu puder, o destino da perdição irá me tragar lentamente. Eu preciso de um Salvador. Eu não sou melhor do que você. Talvez, se compararmos as nossas vidas, talvez você seja melhor do que eu e muito. Mas o que me faz ter a certeza de salvação não é o que eu faço nem o que eu sou. É o que Cristo fez por mim e o que Ele prometeu que eu herdaria. Então eu me estribo, eu confio nele, não em mim. Ah, mas é porque eu sou pastor religioso. Escambau, meu amigo. Você pode ser o que você quiser ser. Nada disso te faz competente e apto para herdar aquilo que só o Senhor pode dar pela graça por intermédio de Jesus Cristo. Tá bom? Então, o desfecho dessa história é que, depois da lapada do carão que Jesus dá ali na multidão, ele olha para o centurião e diz: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E a palavra diz que na mesma hora o seu servo foi curado. Que história linda! Esse então é o desfecho. O homem chega com um pedido e o seu pedido, além de ser realizado, ainda recebe, ele pede para o outro, mas recebe para si em primeiro lugar. Que linda a história. Queridos, amigos e irmãos, qual a característica que eu quero destacar essa noite? Que o título aqui desse sermão, o apelido que eu dei a essa pregação já entrega, né? Indigno demais. Indignidade, tá bom? Indigno. O que significa isso? Significa sem valor, desprovido de mérito. Aquele homem se enxergava indigno diante de Jesus. Sua patente, sua cidadania, inclusive o seu amor ao seu servo, nada disso poderiam ser comparados à glória e à autoridade de Cristo que estava ali, na sua frente. É legal que quando ele fala assim, ó, eu não sou digno, ele fala assim na minha versão, né? Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Esse não mereço, eu não sou digno, é o mesmo termo que João Batista fala quando diz assim, eu não sou digno, nem de desatar as sandálias dos seus pés. É isso o que Jesus está trazendo aqui para a gente nesse texto. A mesma palavra de João Batista é a mesma palavrinha aqui que o centurião utiliza. Eu não mereço. Eu não sou digno. Eu gosto de falar sobre isso, sabe por quê? Porque a perspectiva que João Batista, o conhecimento que João Batista tinha de Jesus, refletia no conhecimento que ele tinha de si mesmo. Ou, em outras palavras, o autoconhecimento. Falei 1000 vezes, vou falar mais uma vez. Hoje em dia, você vai ler um livro de autoajuda, né? Tá lá, busque se conhecer, né? Você tá lá, você vai lendo lá. Mas, quando você olha para as Escrituras Sagradas, eu não me lembro de nenhuma passagem mostrando que a gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer, tem que buscar se conhecer. Não. Pelo contrário. Quando a gente busca se conhecer, a gente não conhece coisa nenhuma. Então vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Micaela, Vivi, Bia, o Aleph, que o Aleph vai estar assistindo essa live depois, né? O Aleph, tô falando contigo aqui. São todos estudantes aqui de medicina. A Vitória, né? Todos estudantes de medicina. Vamos lá. Eu vou buscar me conhecer, certo? Presta atenção, Mirli. Fica ligada, Mirli. Aí, gente, eu fiz uma ressonância. Fiz várias ressonâncias. Perdi as contas. Eu fiz 3 cirurgias nos ombros. Então, tem 10 parafusos aqui. 3 aqui e 9 aqui. Não.
6 aqui e 3 aqui. Só o que eu tenho é parafuso nos ombros. Aí eu fiz uma ressonância. Uma ressonância magnética de 3 Tesla. Na época era o que havia de melhor. Ano de 2008. Fiz uma ressonância de 3 Tesla em Fortaleza. Gente, a ressonância era bonita. Botei contraste, sabe, um negócio fenomenal. Mas quando eu olhei, eu não entendi, foi porcaria nenhuma. Porque eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou um profissional do ramo da saúde, eu não sou um fisioterapeuta, eu não sou nem um educador físico. Com todo respeito aos educadores físicos, meu irmão é educador físico. Né? Mas eu não sou nem um profissional da saúde. Então eu podia estar ali olhando nitidamente para o melhor exame que eu podia ter, mas me faltava bagagem para interpretar aquilo. E é por isso que quando o estudante de medicina olha uma ressonância, ou se você não sabe o que é uma chapa, é o novo, né? Olha a chapa aqui no sol, né? Quando você olha a chapa, o cara vai entender mais do que você. Porque ele estudou, ele tem ferramenta maiores e mais específicas do que você tem. Onde é que eu estou querendo chegar, hein? É que se você buscar se conhecer sem as ferramentas corretas, a sua interpretação vai ser inútil. Do mesmo jeito que quando eu recebi a minha ressonância, eu não entendi foi nada. Eu precisava de um laudo médico, eu precisava do parecer do meu doutor, do meu médico do esporte, na época, o doutor Flávio Henrique. Então, você está me entendendo? O que é que a Bíblia lhe indica fazer? Você tem que conhecer a Deus, busque conhecer a Deus, e você conhece a Deus por meio da sua palavra. Você conhece a Deus por meio da sua palavra. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu adquiro ferramenta para conhecer a mim mesmo. Ou, em outras palavras, quanto mais eu busco conhecer a Deus, mais eu tenho compreensão do meu real estado. Se eu entendo Deus como o autor de toda a criação, o Deus santo, justo, cheio de glória, quando eu entendo isso, quem sou eu comparado a esse Deus? Eu sou criatura. Pecador até dá uma dor, né? Gente, pelo amor de Deus, quando eu encontro esse Deus incrível e glorioso, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Eu me sinto um indigno. E aí é que tá. Porque se eu tento rebeldemente diminuir o tamanho de Deus, diminuir a autoridade de Deus, sabe o que vai acontecer naturalmente? Eu vou me elevar. Eu vou tentar encontrar a minha autojustiça. Eu vou encontrar a minha própria bondade. Só que biblicamente não funciona. Biblicamente não funciona, não é por aí, não é esse o caminho. Ou seja, se temos um bom conhecimento de Deus, uma boa teologia, teremos também um bom conhecimento sobre nós mesmos, uma boa antropologia, uma boa noção de quem de fato nós somos. E esse centurião tinha isso, ó. Esse cara acertou na mosca. Porque enquanto ele entendia que Jesus tinha toda a autoridade no mundo, que bastava Jesus falar uma palavra daqui, e lá de longe, não sei quantos quilômetros de distância, o servo dele ia ser curado, se ele tinha uma noção desse Cristo, que é gigante desse tamanhão, qual o tamanho dele? Pequeno. Não, Senhor. Não mereço que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu não sou digno. Nem a minha melhor cadeira, nem a minha melhor poltrona seria habilmente útil para que o Senhor pudesse assentar. Eu não sou ninguém, eu não mereço nada do Senhor. O mundo, infelizmente, não tem entendido isso. Pelo contrário, o mundo cada vez mais está cheio de si. Este mundo é um mundo que prega autoestima. Você precisa de autoestima. Você precisa se amar. Tudo balela, tudo idiotice que na prática não funciona. Esse tipo de discurso é responsável por colocar cada vez mais pessoas para tomarem remédio de tarja preta. Quanto mais buscam o significado em si mesmos, quanto mais tentam se arrojar na própria pseudo-dignidade, porque é mentira, não tem dignidade nenhuma, quanto mais buscam se estribar na própria bondade, na bondade própria, nos atos de justiça que cometem, mais tristes, mais vazios se tornam.
Esse discurso de bem-estar não funciona. Porque quanto mais eu tento me elevar, mais eu diminuo a divindade. E no final das contas, para quem que eu devo servir? Eu devo servir para simplesmente satisfazer os meus próprios desejos. Para o mundo, o problema não é o pecado. O problema é a não aceitação. Minha filha, você precisa se aceitar. Aí tem um bocado de gente que eu conheci que se aceitou e vive numa profunda tristeza. Se eu continuasse me aceitando, nem vivo, eu aposto, estaria mais. O Senhor é que nos salva dessa autoaceitação. Você não precisa se aceitar não, meu filho. Vá aceitar Jesus, tá bom? Creia em Cristo pela fé. Que balela, que porcaria de querer se aceitar. Não tem que se aceitar nada. Você tem que clamar por Cristo. Porque a profecia que ele dá é a profecia de Isaías 25. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido. Eita, negado, ó, com carne suculenta, churrasco no céu. E o melhor vinho, neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. É profecia. E Jesus está dizendo, é o que Isaías falou que vai acontecer. Quem larga essa balela de autoaceitação, você tem que se aceitar. Se amar mais, você tem que amar Jesus, você não presta. Quem presta é Jesus. E se um dia você chegar a prestar, é porque ele fez você uma nova criatura. Te deu um novo coração, novos pensamentos, uma nova fala, um novo olhar, um novo rumo de vida, novas práticas, um novo caráter. Se um dia você vier a prestar, é porque ele te fez prestar primeiro, tá bom? Esquece disso não. Dica de ouro do pastorzinho, viu? A humilhação, portanto, é o caminho. É mesmo, pastor? É. Rapaz, se humilhe no pó e na cinza, brother. Porque esse é o melhor, o lugar, já diziam os antigos, o lugar mais alto que podemos chegar é ajoelhados aos pés da cruz. É o lugar mais alto que você pode chegar na sua vida. Eu quero finalizar esse meu sermão dando uma palavra aqui aos indignos demais. Você que se acha indigno demais, você já começa com um ponto positivo, mas fique tranquilo, mas tenha paciência que isso não é tudo não. Quero dar uma palavra aqui aos indignos. Indignos dessa noite, indignos que me ouvem. Clame por Jesus. Creia com todo o seu coração. Peça, busque, insista, confie, até você ter a plena certeza que ele te ouviu. Faça isso de todo o seu coração. Quero te indicar, quero fazer uma indicação a você aqui, todos que se consideram indignos. Clame pelo outro. Eu quero mostrar para vocês que os melhores evangelistas são aqueles que se consideram dignos, que clamam a Deus por seus amigos, por seus parentes. Eu li uma biografia do querido Steven Lawson, falando de George Whitefield, um irmão nosso que faleceu ainda no século XVIII. Um homem que pregou ao ar livre. Um homem que pregava e cuspia sangue de tão alto que falava. Pregava para as multidões. E jornais seculares, jornais da época diziam que a voz de George Whitefield conseguia ser ouvido por mais de 1 quilômetro de distância. Tamanho milagre Deus operava através das suas cordas vocais. Muitos se converteram. Foi um homem que pregou aos marginais. Pregava onde ninguém queria pregar. Um homem que entendeu que a sua paróquia era o céu. Que ele não precisava de um púlpito, de uma igreja necessariamente para que pudesse pregar a palavra. Qualquer canto era canto para pregar Jesus. Pregava. E muitas vezes as pessoas jogavam tomate podre, carcaça de gato podre. Mas ele não parava de falar. Quando as pessoas começavam a se desconcentrar, ele aumentava mais o tom de voz, batia no chão para chamar mais a atenção das pessoas, porque ele era um comunicador excepcional. No livro de Steven Lawson, eu aprendi uma grande lição de George Whitefield. George Whitefield orava fervorosamente, com lágrimas, com prantos incansáveis, em favor dos seus ouvintes.
Ou seja, ele pedia a Deus para que as pessoas pudessem crer na mensagem. E o seu clamor era um: vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. Ele insistia, ele clamava, ele chorava. Porque a mensagem do Evangelho, ou seja, a boa notícia de salvação, exclusivamente por meio de Jesus, era uma mensagem que deveria ser crida, que precisava ser recebida. Ele pregava para os mineiros, com o seu rosto cheio de carvão. Nos é dito que as lágrimas desciam pelos rostos, pelas bochechas, deixando um rio branco de uma face entenebrecida pelo carvão, pelas cinzas. Aquele homem foi para todos os lugares, intercedendo pelos seus ouvintes. Eu como pai, a Milka como mãe, todas as noites intercedemos pelos nossos filhos, para que a fé que nós temos possa também ser a fé deles, porque eles vão precisar ouvir. Eles precisam ouvir da mensagem de Jesus e eles precisam crer por si mesmos. Eu digo com muito, até com aperto no coração, se os judeus que tinham um templo, bocado de sinagoga, rabino, a lei, toda uma cultura que girava em torno da palavra de Deus, não creram, eu fico muito preocupado com os filhos dos crentes, que tem uma bíbliazinha colorida, uma bíblia de pano, uma bíblia ilustrada, conhecem um bocado de louvores, vão para a igreja desde cedo, mas que muitas vezes quando entram na adolescência, saem para nunca mais voltar. Sabe por quê? Porque nunca creram. Eu falei há alguns sermões atrás que até uma barata pode viver na igreja. Até uma barata pode crescer dentro da igreja. Mas isso não faz dela uma discípula de Jesus. Quanto mais os nossos filhos. Que nós possamos interceder por aqueles a quem amamos. Porque quanto mais indignos nós nos percebermos, maior será o clamor, mais intenso será o pedido, mais fervorosa será a nossa paixão por aqueles que nós amamos. Então pense no outro. E por último, se prepare para esse banquete. Esse banquete está aberto, disponível para você. Vai ter um banquete, como diz em Isaías, com o melhor vinho, com carnes. Meu Deus! Mosete, já fica a dica aí, Mosete, né? Já fica a dica aí. Quando quiser fazer um churrasco, lembrando do reino, me chame, viu? Me chame. Tá certo? O Senhor quer comer churrasco com você. Já parou para pensar um negócio desse? O Senhor está te chamando para você participar de um churrasco, de uma festa de arromba que vai acontecer na eternidade. E Ele está espalhando esse convite. Será que você vai aceitar esse convite ou você vai estar muito ocupado? Porque se você estiver muito ocupado, vai ter outro caminho para você. Ninguém vai para lá obrigado não, viu? Ninguém vai para lá obrigado não. O Senhor, quando nós cantamos quebrantado, né? Gentilmente vence a nossa própria vontade. Gentilmente Ele nos atrai. Ele quebra a nossa vontade e refaz. Meus queridos, o banquete está aberto para você. E se Jesus falou, eu acredito. Se Ele falou que vai ter gente do Oriente e do Ocidente vindo banquetear com Abraão, Isaac e Jacó. Se Isaías falou que o Senhor vai fazer uma festa de arromba com um churrasco maravilhoso e com o melhor vinho, eu quero participar. Venha fazer parte disso. Porque não participar é dor, é choro, é ranger de dente. Não querer isso para você. Jesus é o seu passaporte. Jesus é o segurança que vai fazer, ó, venha, pode entrar, eu conheço você. Mas se você não conhece Jesus, não o recebeu pela fé, naquele dia Jesus vai dizer, ei cara, sai daqui, cadê o exibível? Eu nem te conheço. Aí pro outro lado, tu vai ficar fora. Eu não quero ouvir isso. E eu sei que eu não vou ouvir isso, porque eu creio no meu Senhor. Eu desejo humildemente que você creia do mesmo jeito. Tá bom? Quero fazer uma oração e finalizar a live de hoje, tá bom? Feche os olhos, por favor.